que muitas mulheres se submetem à violência doméstica? Se elas apanham ou são agredidas emocionalmente, verbalmente, patrimonialmente, por que elas ficam? Essa é a nossa tendência de julgar, ou é um questionamento na nossa cabeça. Seria tão mais fácil ela simplesmente se mandar e não aguentar esses abusos, tanta informação. O que acontece? É sobre isso o nosso vídeo de hoje. Assista inteirinho no Facebook e também no Instagram. A gente põe só um pedacinho do vídeo. Aí é muito interessante que as pessoas veem minhas perguntas e tentam responder. Mas eu também quero responder a você. Então vai lá no canal de YouTube e escuta o vídeo inteirinho. Antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal para a gente mandar para você todas as novidades que a gente tiver, tá bom? Bom, a pergunta que não quer calar. Por que muitas mulheres se submetem à agressão? Existem 4 tipos de violência doméstica. Eu tenho um vídeo aqui sobre isso, ou 2. Dá uma assistida, mas eu vou dar um rápido resumo para você. Existe a agressão física, agressão verbal, agressão emocional e agressão de patrimônio. E por que mesmo essa mulher, vamos falar do físico também, porque a agressão emocional, ela dói às vezes mais do que uma agressão física. A física a gente consegue ver, consegue fazer um boletim de ocorrência, mas a emocional, muitas vezes a própria pessoa que se submete a essa agressão não sabe que está sendo, não sente que está sendo agredida emocionalmente. Não é tão fácil a resposta. Existem vários fatores que levam uma mulher a se submeter a essas agressões. Um deles é a dependência financeira. Muitas mulheres creem que muitas mulheres deixaram de trabalhar, de se formar para cuidar dos seus filhos, não tem amparo da família, na família de origem, e elas acreditam que se sair de debaixo desse homem, debaixo desse teto, ela não terá como sobreviver. Também nós temos a dependência emocional. Sabe aquela música, eu não presto, mas eu te amo? O cara não presta, mas a pessoa ela ama esse homem. Muitas mulheres também vieram de famílias onde a mãe já recebia violência doméstica. E aí elas olharam tanto para aquele modelo. Na psicologia, nós dizemos que existe o modelo, padrão repetitivo, e o antimodelo. Você quebra com aquele padrão. Mas muitas mulheres viram a sua mãe apanhar do seu pai e disseram, eu não quero isso para mim, e acabaram se relacionando com um homem exatamente igual, ou tendo um relacionamento exatamente igual da sua mãe. Já convivi com muitas mulheres repetindo esse padrão. E existe um antimodelo. Não, eu vi tanto o meu pai bater na minha mãe, agredir minha mãe, que eu não quero um homem que eu sinta que ele vai ter um relacionamento abusivo comigo. Mas existe também algo chamado vínculo negativo. Você tem o vínculo positivo e o vínculo negativo. O vínculo negativo é tão igual quanto o vínculo positivo. Ele é um vínculo. Você só sabe viver se for debaixo de violência. É a maneira que você sabe viver. É a maneira que a pessoa sabe ser, é debaixo de violência. Então ela tem esse vínculo negativo, é apegada a essa pessoa. E às vezes um relacionamento doente você só sabe viver se for debaixo de tal relacionamento. Existe também, infelizmente, alguns fatores, o fator religioso. Tanto a Igreja Católica como a Igreja Protestante diz que as pessoas não podem se divorciar. E aí elas usam um versículo que diz, o que Deus uniu, não separe o homem. Ora, nós precisamos questionar a interpretação desse versículo, porque quem disse que você está debaixo de um relacionamento violento é a vontade de Deus para você? Foi Deus que fez essa união, porque um pastor ou um padre deu a bênção apostólica, fez o seu casamento, e por isso é da vontade de Deus que você fique debaixo desta violência? Existe um versículo que diz, a vontade de Deus para as nossas vidas é sempre boa, perfeita e agradável. Então eu quero lhe perguntar, será que Deus está nesse relacionamento? Porque existe um outro versículo que diz, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Ora, essa palavra submissão quer dizer, mulheres estejam debaixo da mesma missão dos vossos maridos. Então,
os dois terem um ideal. Agora é interessante, porque o versículo seguinte, Efésios 5, 21, e o Efésios 5, 22 e 23 diz assim: homens, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a sua própria vida por ela. Interessante, dos púlpitos das igrejas você só ouve a pregação sobre os versículos: mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Mas o marido amar a mulher, eu sinceramente, depois de tantos anos que eu frequento a igreja, nunca vi ninguém pregar sobre esse versículo. A não ser eu, né? Quando eu dou estudo ou palestra para casais. Então, esses versículos fazem um tremendo mal. E quando as mulheres vão se aconselhar ou com o pastor, a pastora, um líder espiritual ou o padre, eles dizem: minha filha, vá para casa, volte e ore para Deus converter. Detalhe, ora, se 40% das mulheres que foram acolhidas por uma casa são evangélicas, o marido é evangélico. O marido também, então, ele já deveria estar convertido, ele já deveria estar seguindo esse versículo: homens, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a sua própria vida por ela. Não é verdade? Então, eu acho que o pastor ou a pastora ou o líder religioso que diz para a sua ovelha ir para casa orar, ele está contribuindo, porque se um dia essa mulher for assassinada pelo seu marido, a culpa é desses líderes religiosos. Então, eu acho que a gente precisa ser mais sincero, mais honesto, e a gente precisa libertar essas mulheres desse jugo tão desnecessário, dessa vida tão infeliz. Deus não quer que ninguém se submeta à violência doméstica. E se esse homem ainda não aprendeu a palavra até agora, se esse homem ainda não se converteu, você vai ficar até quando? Até quando você vai sofrer? Até quando você vai suportar ser tratada como uma cidadã de segunda classe, inferior, burra, idiota e imbecil? Até quando? Bom, esse não é um assunto muito agradável de se lidar, mas é um assunto super necessário, que as mulheres possam se sentir validadas, possam se sentir valorizadas e não sejam submetidas a um tratamento como se elas fossem um ser inferior que não sabe se cuidar e não sabe se tratar. Isto é, em um casamento, os dois precisam ter os mesmos ideais. Mas não é só a mulher que deve estar nessa mesma missão. Quando Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher, ele disse: crescei e multiplicai. Está aqui esse jardim, cuidem de tudo. Os dois, não era só o homem. A mulher também é feita à imagem e semelhança de Deus. O meu livro, eu tenho um livro chamado Um Outro Gênero de Igreja, e eu mostro o porquê que a sociedade ainda hoje acha que a mulher é um ser inferior. Leia lá, Um Outro Gênero de Igreja. Então, por que a mulher se submete? Dependência financeira, dependência emocional e esses dois versículos que são usados por pastores, por líderes, que ensinam as mulheres: volte para casa, ore para o seu marido se converter, porque Deus uniu, não separe o homem. Então eu quero que você reflita. Será que essa união foi mesmo de Deus? Quando é que Deus permite o divórcio? Eu vou te garantir. Eu tô até escrevendo um livro sobre divórcio. Divórcio, libertação ou sofrimento? Eu quero te garantir que a vontade de Deus para você é sempre boa, perfeita e agradável. Não é da vontade de Deus que você apanhe, que você seja agredida emocionalmente todos os dias da sua vida. Deus quer você livre, leve e vivendo um relacionamento agradável, onde você seja validada, valorizada e seja, eu não diria só valorizada, mas que você seja amada, tá bom? Bom, queridos e queridas, eu fico por aqui e eu quero que você se inscreva, dê um like nesse vídeo, manda para o maior número de pessoas que você puder para me ajudar a divulgar este canal, tá bom? Até a próxima!